Olá, seres sombrios! Bem-vindos de volta ao diverso universo de Philip no Halloween. Eu sou Dark Philip e hoje eu decidi mudar aqui de cenário. Estou aqui com a minha árvore do Halloween que eu montei este ano. Estou aqui também com o meu copo de caveira no vício, me hidratando com água. Por quê? Porque chegamos na semana do Halloween. Estamos na semana do Halloween e esta semana, obviamente, né, estaremos dando continuidade ao especial de Halloween. Porém, vamos falar especificamente sobre Halloween. Então, hoje, neste vídeo, estou aqui bem bruxa do Halloween mesmo, né, das cores do Halloween, porque eu vou começar a falar sobre as raízes místicas e religiosas do Halloween dentro da bruxaria, tá? O Halloween meio que nasceu aí, já vou explicar, né? E aí vou trazer também um pouco sobre o que nós bruxas fazemos no Halloween hoje em dia, né? É uma data especial para nós? Bom, já peço, por favor, que deixe o like neste vídeo, por favor, por favor, por favor. Se inscreva no canal se não for inscrito e vai comentando o que você quiser durante o vídeo, tá bom? Deixa aí bastante comentários. E também, como eu falei, eu decidi aqui mudar o cenário, meu chapéu tá zoado. Trouxe aqui o cenário hoje, eu sei que a luz também é assim, porque eu tô usando a luz natural da janela, né? Como vocês podem ver, tem uma janela aqui, pra tentar um cenário diferente e usar também a árvore que eu já tinha montado, tá? Então, pode ter umas variações de luz ao longo do vídeo, enfim, tá? Ainda não sei se eu gostei exatamente desse cenário, mas é isso. Bom, Halloween, dia 31 de outubro. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa assim, precisamos falar sobre isso, né? É bem provável, sim, que existiam festas, celebrações específicas que o povo celta realizava, e uma delas era na época do Halloween, que é dito, né, quase um consenso, vamos assim dizer, que é uma das origens, uma das coisas que deu origem ao Halloween. Porém, nós temos que ter uma coisa em mente, tá? Que infelizmente é esquecido quase sempre, especialmente no meio da bruxaria. Não estou criticando, eu vou trazer aqui, eu celebro essas festas, mas a gente tem que saber que o povo celta, que foi o povo ali que viveu majoritariamente na ilha da Grã-Bretanha, especialmente onde hoje é a República da Irlanda e a Escócia, mas também teve ali, viveu ali, né, na Inglaterra, mas também viveu em outras partes da Europa, tá? Na França, por exemplo. E existem pesquisas, estudos que acreditam que os celtas vieram até lá da Ásia ali, da Índia, próximo ao Oriente Médio. Mas enfim, isso é outra coisa. O que eu estou querendo dizer é, os celtas, o povo celta era um povo de tradição oral. Então eles não escreviam nada, tá? Nada. O que nós e além disso, muita coisa, muitas construções, foram destruídas, e até a tradição oral mesmo foi destruída pelos romanos, pelos anglos, pelos saxões e pelos cristãos e outros aí ao longo da história, tá? Por que eu tô falando isso? Nós não temos nenhum registro escrito pelos próprios celtas. Então, tudo que a gente sabe ou acha que sabe sobre eles é devido a registros de outros povos, especialmente os romanos. Quando os romanos chegam na Grã-Bretanha, eles fazem uma vastidão de relatos sobre os povos que viviam ali, especialmente os celtas. Só que eles faziam isso de um ponto de vista deles, obviamente, né? Porque eles estão falando, eles estavam escrevendo para eles mesmos, então tem toda ali a bagagem romana, e também com muito preconceito. Aquela ideia de que os druidas, que seriam um grupo de sacerdotes celtas, faziam sacrifícios humanos, vem dos registros sacrifícios humanos, vinham dos registros romanos. Deu a rima e eu me confundi.
Só que a gente não tem como ter certeza, porque os romanos eles chegaram para dominar as terras dos celtas. Então, a gente não sabe o quão verdadeiro, o quão factual era aquilo que eles escreviam. Mas, claro, a gente tem ainda assim monumentos, a gente tem arte celta, né? Nós temos lápides, temos pinturas, e mesmo depois da conquista dos romanos, da vinda do cristianismo, alguns costumes se mantiveram e o povo celta, os costumes celtas demoraram muito para serem ali exterminados, diluídos, né? Porque eles nunca foram exterminados. Mas, enfim, tudo isso para dizer que as coisas que eu vou trazer sobre os rituais, as celebrações, essas raízes místicas do Halloween e até o que nós celebramos hoje são frutos de algumas informações sobre os celtas, estudos históricos e arqueológicos, sim, mas é tudo muito hipotético, tá? Porém, a bruxaria moderna abraçou tão grandemente essas informações, e especialmente a Wicca, que hoje em dia nós temos tudo isso, tudo envolvendo a cultura celta, como verdade, tá? E tudo bem, porque é uma questão de fé, né? Se a gente for falar de verdades que nós acreditamos por fé, a gente vai ver que em toda religião existe uma grande parte que não é comprovado historicamente, mas acredita-se por fé. Então, tá? Mas, e novamente, tá? Eu gosto do povo celta, grande parte da minha prática espiritual tem a ver com as tradições celtas e tudo bem, tá? Porque faz sentido as coisas. Bom, dito isso, vamos lá. Os celtas, então, esse povo lá, eles dividiam provavelmente o ano em algumas celebrações específicas que seguiam o ritmo da natureza, tá? É o que a gente chama hoje de roda do ano. Então, existiam celebrações pontuais de acordo com as estações, os solstícios, os equinócios, onde eles celebravam as etapas da natureza, as etapas da vida. E a primeira dessas celebrações, a última ou a primeira, porque é ali é uma roda do ano, certo? Então ali o fim e o início de um novo ciclo era o Samhain. Se escreve Samhain e se pronuncia Samhain, né? Acreditamos que se pronuncia Samhain. Que era como se fosse o ano novo celta, tá? Essas 8 celebrações ao longo do ano são os sabás, que lá na Idade Média, né, a igreja falava que as bruxas faziam ritual satânico e falava que eram os sabás. Mas, na verdade, os sabás são essas celebrações de acordo com as estações do ano, tá? Eu não vou falar de todos aqui, tá? Posso trazer explicando cada um deles, explicando a roda do ano, mas hoje é mais para introduzir o Samhain, tá bom? E neste ritual do Samhain, por que era o ano novo? Bom, 31 de outubro, lá no hemisfério norte, ou seja, onde estão os Estados Unidos, a Inglaterra, a Irlanda, aquela parte de lá, 31 de outubro nós estamos no outono, tá? Aqui no hemisfério sul, a primavera começa dia 21 de setembro, e lá no hemisfério norte, dia 21 de setembro, começa o outono. A celebração do início do outono, do equinócio de outono, é o Mabon, tá? Equinócio e solstício são os primeiros dias das estações, tá? E eles influenciam no período do dia. Ou o dia e a noite são equivalentes, ou então tem um período maior de dia ou um período maior de noite. Por isso que são tão importantes. O Samhain, ele seria ali quase na metade do outono, mais ou menos, né? 21 de setembro, 31 de outubro, mais ou menos na metade do outono. E ele representaria a morte que a natureza está passando. Por quê? Nesse período, meio do outono, lá do hemisfério norte, lá para os povos celtas, lá antes, assim, do cristianismo, lá, era uma época das colheitas. Então, as colheitas estavam terminando. As pessoas já estavam ceifando tudo que eles haviam plantado, colhendo todos aqueles frutos.
E isso significava que um período de vida, né, de alimento, de fartura, estava ali chegando, porque eles recolhiam os frutos do trabalho deles, mas ao mesmo tempo um tempo de morte, porque você ceifava aquela vegetação, aqueles frutos, e a terra, outrora repleta de frutos, ficava vazia, né? Ou seja, morria. E também estar no meio do outono significava que o inverno se aproximava. E o inverno no hemisfério norte, especialmente nessas regiões da Europa, que estão mais para o norte mesmo, é um inverno muito rigoroso. Os dias são mais curtos, as noites são mais longas. E era um tempo, naquela época, que tinha-se pouco recurso para aquecimento, para proteção, onde muitas pessoas morriam. Então, essa data representava, sim, uma data de morte, mas uma morte não havia o que hoje nós enxergamos como morte, tá? Essa ideia de algo tão ruim e que a gente tem que repelir. Para eles, a morte era algo natural. E assim como era necessário que a terra morresse após a colheita para que fosse semeada novamente e germinasse, trouxesse alimento, assim era a vida humana, no caso, né? E dos animais também. Os celtas, provavelmente, eles acreditavam sim. Isso eles acreditavam que havia o pós-morte, tá? A gente não sabe se eles acreditavam exatamente em reencarnação. Hoje, grande parte da bruxaria, das linhas de bruxaria que tem essas tradições celtas, acreditam em reencarnação. Mas mesmo de todo caso, a morte representava uma passagem para um outro mundo, tá? Já vou falar desse outro mundo. Então, o Soen, por mais que ele tivesse essa característica de morte, ele também tinha a característica de vida. Você estava morrendo para renascer. A terra morria para renascer e dar novos frutos, tá? Então, o que eles faziam, provavelmente? Após terminada toda a colheita, né, terem colhido todos os frutos, eles faziam fogueiras onde eles queimavam os excessos, né? Geralmente as plantas que haviam queimado, que estavam estragadas, joios, ervas daninhas que tinham ficado no meio, eles queimavam isso. E pode ser que essa prática tenha sido incorporada em rituais religiosos, onde eles acabavam também oferecendo partes boas ali da colheita, né, dos alimentos, para as divindades e para os espíritos. Aqui a gente começa a ter uma proximidade com o que a gente conhece do Halloween hoje, tá? Não dá pra gente falar que o Halloween é exatamente o Samhain, porque o Samhain era um ritual, uma data, uma celebração completamente ligada ao cultivo da terra e religiosa. O Halloween é uma festa, mas a gente não pode negar essas raízes, essas inspirações. Bom, eles acreditavam que como o ano estava acabando, como um ciclo natural estava acabando, a morte estava por ali, né? Por quê? Acredita-se, os celtas tinham muitas divindades, mas existe uma possibilidade deles terem uma deusa e um deus principais. E eles acreditavam que o ciclo de vida desse deus em relação à deusa era representado pelas estações do ano. Esse deus era filho e consorte, esposo, amante da deusa. A deusa representada pela lua, o deus representado pelo sol. Então, quando chegava no Samhain, no meio do outono, quando os dias começavam a encurtar, pois o inverno estava chegando, eles acreditavam que o sol, o deus, estava morrendo. Então, ele morria no Samhain, só que eles sabiam que em breve ele renasceria. E esse renascimento, adivinhem, acontecia no Iule, aproximadamente no dia 21 de dezembro. O Natal foi colocado aí também por causa do Iule, tá? Existem outras festas. Eu pretendo falar sobre as raízes pagãs do Natal. Então eles acreditavam que o Deus estava morrendo em Samhain, mas em breve ele renasceria, tá? Então, toda essa dinâmica de morte e vida, para eles, significava que o outro mundo
também estava presente nesse período. O que seria o outro mundo? Possivelmente, o outro mundo era não só um lugar espiritual onde as pessoas morriam e iam para lá, como também o mundo dos seres etéreos, as fadas, né? As fadas para os celtas eram diferentes das fadas que temos hoje, eu também não vou me aprofundar muito, mas eram espíritos, seres, criaturas místicas e espirituais diferentes do que nós temos hoje. Era o povo das fadas, englobava uma grande diversidade de seres. E eles acreditavam que eles também viviam nesse outro mundo. Então, nesse período de Samhain, que acredita-se que começava no dia 31 e se estendia por mais 2 ou 3 dias, eram alguns dias de celebração, esses seres do outro mundo estavam também em contato conosco. Assim como nós daqui podíamos também até passar para o outro mundo. E isso influenciava de duas formas, tá? A vida ali dos celtas durante o Samhain. Eles acreditavam que existiam espíritos e seres místicos que eles queriam receber, mas também podia haver alguns que eles não queriam, né? O que a gente poderia chamar de espíritos maus, espíritos malignos, enfim, maus espíritos, enfim. Então, possivelmente, haviam duas práticas que eram comuns nessa época. Uma delas, para atrair e agradar os espíritos bons, né, por assim dizer, os seres, os espíritos bons, eram ofertados alimentos, doces, coisas que agradassem esses espíritos. Inclusive, poderia-se até deixar um espaço vazio na mesa, onde iam haver a refeição, com prato, né? A gente não sabe se eles usavam prato, mas tipo assim, com ali a comida que era para determinado espírito vir e se sentar à mesa com eles. Então havia essa vontade de agradar os espíritos, os ancestrais. Quando eu falo ancestrais, não só tipo meus parentes que morreram, mas todos aqueles que vieram antes de mim na comunidade. Lembrando que os celtas tinham uma grande noção de comunidade, tá? Então eles ofertavam doces e alimentos para atrair esses espíritos, porém, aqueles espíritos, né, que eles acreditavam que poderiam causar algum dano a eles, eles usavam máscaras, tanto enfeitando a casa, máscaras, amuletos, ou em si mesmos, para afastar. Sabe aquela carranca que é comum aqui no Brasil, que geralmente é um rosto feio, selvagem, é para afastar o mal. Essa é a ideia, né? Assim como as gárgulas em volta das igrejas na Idade Média seriam rostos aterrorizantes para espantar o mal, os espíritos maus, tá? É possível que isso tenha vindo pro Halloween, nas máscaras de Halloween? É possível. Enfim, vamos falar disso posteriormente. Então, toda essa aura de morte era característica do Samhain, tá? Mas lembrando, como eu falei, eles não enxergavam a morte como algo ruim, somente algo ruim. É claro, eles lamentavam, né? Eles estavam perdendo alguém, mas eles acreditavam que esse alguém teria uma vida e possivelmente renasceria, assim como o Deus, representado pelo Sol, renascia todo ano, morria e renascia através da deusa, tá? Bom, o que acontece? Deixa eu só olhar aqui, porque uma grande pesquisa. Então, por ser o ano novo, né, do povo celta, eram também comuns rituais de purificação, de limpeza. Sabe aquela ideia de, no ano novo a gente faz aquela limpeza na casa pra, né, joga a coisa fora, doa coisa que não usa mais. Então, isso também poderia acontecer naquela época, tanto de você limpar a sua casa, até porque você estava recebendo os alimentos, e tinha que armazená-los para o inverno, então é assim que surgiram compotas de frutas. As pessoas tinham que encontrar maneiras de armazenar aquele alimento
para que eles durassem durante todo o inverno e praticamente grande parte, quase um ano inteiro, até as próximas colheitas. Então, tinha que se preparar a casa para receber esses alimentos e armazená-los corretamente. E assim também eles acabavam, como eles revisitavam a memória das pessoas que já haviam morrido, eles acreditavam que essas pessoas visitavam eles acabavam fazendo uma revisão de vida. E isso é trazido até hoje, tá? Para as práticas de bruxaria, ok? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que eu acabei de explicar a questão do Natal também, né? E é mais ou menos assim, você comemora celebra aquela morte, aquela situação de morte, porque você sabe que vai vir o renascimento. Então é mais ou menos assim, E isso faz muito sentido hoje em dia, se a gente for pensar socialmente no Halloween e no Natal, tá? O Halloween é um período de terror, de susto, já emenda assim com o Dia de Finados em muitas culturas, o Dia dos Mortos, então você relembra, tem ali uma certa tristeza. E um pouco depois já vem o Natal, que é uma época, na maioria das vezes, né? De alegria, de celebração, mais assim, de amor, de fraternidade, tá. Você só fica feliz no Natal porque você já enfrentou os seus medos, você enfrentou a morte ali no Halloween e você está renascendo no Natal. E essa ideia é interessante porque faz parte dessa tradição celta do Soen e do Iuli, essa questão da morte, do renascimento. A gente consegue perceber hoje em dia na nossa cultura, porque o Natal e o Halloween são tão distintos, né? Tem essa contraposição. E na bruxaria isso também acontece, tá? Na bruxaria moderna, em várias linhas que abraçam as tradições celtas, e dentre essas linhas, a mais conhecida e uma que resgata muito dessas tradições é a Wicca, celebra-se sim dessa mesma forma, né? Não colhendo, porque hoje em dia não é. Claro que ainda existem, né? Especialmente na Europa, populações mais rurais ainda mantêm certas tradições desses festivais e até chegam a realizar festas bem parecidas mesmo. Mas enfim, essa ideia da morte, de rever a sua vida, o que comumente a gente faz no final do ano, no ano novo, né? Na bruxaria a gente faz isso no Soen porque é uma celebração. Lembrando que eu já falei aqui no canal que a bruxaria é muito diversa, alguns consideram religião, alguns filosofia de vida. Ela é muito diversa, existem várias linhas, vários ramos, então não dá pra eu falar que toda bruxa faz isso, tá? Mas muitas bruxas que seguem tradições celtas comemoram o Soen dessa forma, né? Adaptando rituais antigos. Então, ao invés de uma fogueira, você pode acender velas. Ao invés de você ofertar parte do que você colheu, você pode fazer, por exemplo, um bolo e colocar ali no seu altar, oferecendo para os espíritos. Você sim relembra aqueles que já se foram, você os celebra. Dependendo de como você trata isso, você pode convidá-los a se juntar a vocês. O que não é diferente, por exemplo, do Dia de Muertos no México, que eu pretendo trazer aqui no canal, tá? Outras tradições sobre a morte de outros povos que ainda acontecem hoje, tá? Uma diferença que acontece é que no hemisfério sul a gente pode inverter isso, porque, por exemplo, o Soen aqui no hemisfério sul não é o meio do outono, é o meio da primavera, né? Porque estamos no hemisfério sul, as estações são invertidas, né? Entre os dois hemisférios, elas são invertidas. Então, enquanto bruxas lá no norte estão celebrando o Soen, aqui a gente celebraria o Soen no dia 1º de maio, por exemplo. E aqui a gente está celebrando... Gente, é muita data, não lembro, tá? Tudo aqui que é muita data. Aqui a gente estaria celebrando...
difícil, né? O Beltane, que é uma outra celebração do meio da primavera, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas isso é uma diferença, tá? Só que isso também varia de bruxa para bruxa, porque tem bruxas que, mesmo estando aqui no Hemisfério Sul, sentem-se mais à vontade celebrando as datas originais de acordo com o Hemisfério Norte. Então, por exemplo, no dia 31 vai celebrar o Samhain. Não importa que aqui estejamos na primavera, ele vai celebrar o festival que seria do outono, tá? Enquanto tem outras bruxas que preferem seguir de acordo com a época, né? Eu até já vi uma bruxa falando assim, eu não consigo celebrar, por exemplo, Iuli, que é um festival de inverno, uma celebração de inverno, no Natal daqui do Brasil, que tá tostando aqui de calor. Então isso varia muito, tá? Eu mesmo varia muito do meu momento naquela celebração. Às vezes eu celebro de acordo com aqui, porque assim, eu não sigo a tradição celta à risca, tá? Eu sou muito livre nas minhas práticas. Então, quando eu quero celebrar um dos sabás, eu celebro de acordo com o que eu estou sentindo no momento. Então, às vezes eu sinto de aqui seguir a estação regente aqui no sul. Às vezes eu prefiro me ligar com o que está acontecendo lá no norte. Às vezes eu celebro os dois, eu já celebrei os dois. Fiz as duas celebrações, rituais para as duas celebrações no mesmo dia, ou num dia um, no outro dia o outro, tá? Depende muito disso. E também tem a ver muito com o costume, né? Eu gosto muito do Halloween do Natal. Então eu acabo preferindo entrar em comunhão com a festa social, né? A festa civil e conectá-la à festa religiosa. E aí eu celebro algo meio particular meu mesmo, tá? Bom, o Samhain não foi a única festa pagã que foi ali precursora, vamos assim dizer, do Halloween, mas eu vou falar disso no próximo vídeo, tá? Onde eu vou falar mais sobre a origem do Halloween. Aí eu vou falar do Halloween, da data, tá? Não mais das tradições, da bruxaria e tal. Claro que elas podem aparecer, mas eu não vou focar tanto nisso, tá bom? Então esse vídeo vai ter uma segunda parte. Se você tá vendo esse vídeo depois do dia 31 de outubro de 2021, a segunda parte já foi postada, porque ainda nesta semana eu vou postar a segunda parte, tá? Então, é isso. Eu gosto muito de trazer esses assuntos de bruxaria, de magia. E eu espero que vocês gostem, porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quebrando esses tabus e estereótipos, menos preconceito a gente tem, né? Conhecimento reduz o preconceito, tá? Então é isso. Bora pro próximo vídeo, tá? Que eu não sei se na sequência já vai ser a segunda parte, mas enfim, vamos ter aqui vídeos ainda nessa semana aqui. Então bora lá pro próximo ou pra segunda parte, tá? Por favor, deixa o like neste vídeo, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou. Se você quer saber mais sobre a roda do ano, sobre os sabás, outros rituais de bruxaria, costumes celtas, tá? Como eu falei, eu não sigo à risca as tradições celtas, mas eu sigo muitas tradições. Eu gosto de estudar muito, eu cultuo divindades celtas e outras entidades. Então eu posso estar trazendo aqui para vocês, tá bom? E claro, sempre eu pesquiso, além do meu conhecimento que eu já tenho, eu pesquiso mais para confirmar, para enriquecer mais o conteúdo e também para não acabar falando bobagem, né? Não é porque eu conheço e pratico que eu não posso cometer algum erro histórico aí ou informação, tá bom? Então é isso. Continuemos celebrando o Halloween, não é mesmo? Tchau!